Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler hoje e expor a partir do versículo número 12. Atos, capítulo 5, versículo 12. Se você já abriu, mantenha sua Bíblia aberta, seu aplicativo aí também no ponto. E antes de começar a leitura do texto, eu quero fazer uma pergunta. Se alguém que visita a nossa igreja, ou que conhece você e sabe que você faz parte de uma igreja evangélica, você é crente no Senhor Jesus, se perguntássemos para esse visitante, essa pessoa que pela primeira vez tem contato com o evangelho, com a igreja, na comunidade, nesse lugar ou no seu lugar de convivência, a respeito de que características essa pessoa toma como relevante ou aquelas características que marcam a vida da igreja. Como será que essa pessoa responderia ao olhar para a sua vida? Como essa pessoa avaliaria e faria uma lista das características que você apresenta no seu dia a dia, na nossa igreja? Se alguém entra por aqui pela primeira vez e ao final do culto, ao final de um tempo de convivência, essa pessoa tivesse a oportunidade de relatar o que ela viu, o que ela sentiu, o que ela experimentou, o que será que ela diria? O que será que essa grande nuvem de testemunhas tem a dizer a respeito da nossa igreja, como o corpo do Senhor Jesus reunido aqui ou espalhado nos nossos locais de convivência? O livro de Atos dos Apóstolos, ele vem falando desde o começo a respeito do poder de Deus que se manifesta, que se expressa, que transforma, que cura, que faz maravilhas no meio da igreja, que faz maravilha aos olhos daqueles que testemunham, que têm a possibilidade de olhar e ver o poder de Deus agindo. O versículo chave, dobradiça do livro de Atos, é o versículo do capítulo 1, o versículo 8, quando Jesus faz o grande resumo do livro de Atos e traz uma promessa para os seus discípulos, quando ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ao derramar o Espírito Santo no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver a manifestação do poder de Deus. Aqueles que ali estavam reunidos começam a falar em outras línguas, são conhecidos, eles podem ser entendidos por aqueles que estão ali, e aqueles que testemunham daquele derramar do Espírito Santo, vem o poder de Deus se manifestando, e eles compreendem que aquele grupo de pessoas, aquela comunidade, estava glorificando o nome do Senhor. O filme segue, e logo à frente nós vamos ver os dois apóstolos, Pedro e João, caminhando ali para entrar no templo, e um coxo se dirige a eles pedindo uma esmola, e o poder de Deus novamente se manifesta ali, e eles dizem: eu não tenho prata nem ouro, mas em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E o poder de Deus se manifesta, e a salvação naquela vida, a cura, e o poder de Deus vai sendo manifestado. E esse é o relato que continua acontecendo em todo o livro de Atos. O poder de Deus se manifestando, curando, libertando, reconciliando, enviando, sustentando. E o autor do livro de Atos, Lucas, o evangelista, ele tem uma dinâmica de apresentar um relato e fazer um comentário. Apresenta um fato, um evento, e depois faz um comentário. Ele começa fazendo isso desde o capítulo 2, quando ele fala que a igreja se reunia ali, partia o pão e perseverava nas orações unânimes, e perseveravam também na doutrina dos apóstolos. No capítulo 4,
isso é repetido. E finalmente aqui no capítulo 5, mais uma vez, nós vamos ler esse relato, essa observação. O evangelista Lucas, o autor do livro de Atos, ele registra o que aconteceu, parece que ele dá um passo atrás e olha para aquilo que aconteceu e faz um comentário. Esse comentário é tão relevante, tão importante, inspirado por Deus, deve nos conduzir a olhar para as nossas próprias vidas e avaliar a nossa caminhada também. E tendo isso em mente, então vamos ler versículo 12 do capítulo 5, quando diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Esse é um texto em que nós vamos ver o poder de Deus. Diz a palavra que muitos sinais e prodígios eram feitos. As pessoas afluíam para aquele lugar, se uniam ali porque queriam ouvir e queriam ser curadas. O poder de Deus se manifestava ali, ele continua se manifestando em nosso meio. E o que eu quero conversar e refletir com você nessa manhã é sobre o poder de Deus na vida da igreja. Sem o poder de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem o agir de Deus na vida da igreja, nós podemos ser muitas coisas. Talvez um clube de comunhão, podemos ser um grupo de pessoas que se interessam por estudos teológicos, mas a igreja é a igreja quando o poder de Deus se manifesta, e esse é um elemento a respeito do qual nós não podemos abrir mão, não é um elemento acessório, senão central para a vida da igreja. E nós vemos aqui o poder de Deus se manifestar. E quando nós lemos a respeito desse poder de Deus, vemos algumas coisas associadas nesse registro que precisa nos chamar a atenção e nos confrontar nessa manhã. O poder de Deus na vida da igreja, em primeiro lugar, ele operava e promovia a união do povo para a glória dele. Se não, vejamos versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. O poder de Deus, ele se manifestava trazendo curas, trazendo libertação, expulsão de demônios, mas isso tinha como consequência não um povo que se enchia de orgulho e que cada um vivia para o seu lado, porque foi apenas ali para receber de Deus, mas era um povo que era reunido. Ato contínuo ao que é registrado a respeito do que era feito pelas mãos dos apóstolos, nós lemos, todos costumavam se reunir de comum acordo. Naquele lugar, no pórtico de Salomão, uma região onde a igreja começava a se reunir, quando ainda não havia uma casa, um edifício para se reunir. Isso vai acontecer muito lá para frente na história da igreja. Essa manifestação do poder de Deus já foi registrado no capítulo 3, quando Pedro e João curam aquele coxo, e a multidão ali, extasiada, surpresa, animada, olham para eles como se eles fossem aqueles detentores do poder por eles mesmos, e eles respondem: israelitas, o que vocês estão vendo nessa manhã, vocês estão admirados com isso, por que os olhos de vocês estão fixos na gente, como se pelo nosso próprio poder ou piedade nós tivéssemos feito esse homem andar? Não foi pelo poder dos apóstolos, senão pelo poder de Deus. A glória pela manifestação do poder é toda para Deus, nunca para o homem.
Aliás, Deus não compartilha, não divide nada da glória dele, toda a glória é para ele. Quando o poder dele se manifesta, o nome dele é glorificado. E ali então ele diz, olha, não olhem para a gente. O poder não está na gente, o poder está em Deus. E ele segue dizendo ali no capítulo 3, que aquele homem coxo havia sido curado pelo poder de Deus, pela fé que Deus deu àquele homem no nome do Senhor Jesus. E a consequência é que o povo se converte, é convertido pela graça de Deus, operação do Espírito Santo, e é reunido. Esse é outro termo recorrente, repetido, e que marca a igreja do Senhor. Desde o primeiro capítulo nós vamos ver o povo reunido. Quando Jesus dá a eles a promessa do derramamento do Espírito Santo, no versículo 6 do capítulo 1, diz que eles estavam reunidos. Jesus os reuniu ali. Depois, segue-se ali, depois da ascensão de Jesus, eles reunidos em oração, buscando a Deus por direção para escolher um novo apóstolo. Visto que Judas, aquele filho da perdição, havia morrido, era necessário que outro fosse escolhido, eles escolheram Matias. Capítulo 2 diz que eles estavam reunidos ali, e então o Espírito Santo desce sobre eles. E assim nós vamos vendo essa expressão sendo repetida. Eles estavam ali de comum acordo, costumavam se reunir. Quando o poder de Deus se manifesta, o povo dele é reunido. Não existe a possibilidade da gente ver o poder de Deus sendo manifestado, isso não promover reconciliação, união nas nossas vidas, na nossa comunidade. E que grande tristeza nós temos quando vemos irmãos que não dão conta de se reconciliar, de chegar a um ponto de conseguirem continuar caminhando juntos. Mas quando o poder de Deus se manifesta, ele quebra corações, ele quebranta corações de pedra e conduz o povo dele à comunhão. A comunhão e a unidade da igreja não é a coisa que nós possamos produzir, é o Espírito Santo quem produz, é o poder de Deus quem produz. A nós é dada a responsabilidade de preservar. Se você anseia por ver o poder de Deus agindo em sua vida, se você tem sede, se você ora por isso, tenha a expectativa de que Deus há de te falar, talvez de procurar alguém para se reconciliar com essa pessoa, talvez liberar perdão para alguém, talvez ajudar alguém que está numa situação difícil e que não consegue se entender, e Deus quer te usar como pacificador e ser chamado filho de Deus, como aquele que promove a paz. Certo é que quando o poder de Deus se manifesta, o povo dele caminha em união. Não espere ver o poder de Deus enquanto nós não vermos comunhão. Porque na comunhão, na união do povo, o poder dele se manifesta e a glória é dada ao nome do Senhor. Porque quando nós, conduzidos pelo Espírito Santo, somos reunidos por Deus e vivemos em comunhão e relacionamentos significativos e profundos, a glória não está na gente. Porque enquanto eu tiver o meu coração cheio de orgulho, cheio de razão, cheio de justificativa, porque esse é o meu jeito, é assim que as coisas têm que acontecer, quem está no trono sou eu. Mas quando o poder de Deus se manifesta, ele nos quebranta, muitas vezes até nos humilha, nos leva até o pó, para que a glória seja dada a ele. E a gente se separa uns dos outros, e a gente faz guetos, grupinhos, panelinhas, porque é o nosso poder que está se manifestando. Mas quando o poder de Deus age, há perdão. E talvez a gente fala, Senhor, manifesta esse poder na minha vida. Eu não aguento mais caminhar assim, afastado do meu irmão. É filho
Teu, é meu irmão em Cristo, mas eu não consigo. Eu até já fiz a minha parte, o que dependia de mim, Senhor. Eu tenho orado, opera o Teu poder, para que sejamos, como Deus nos tem dado a visão, uma comunidade acolhedora. E só serão acolhidos quando chegarem nesse lugar e verem uma igreja de fato unida. Não precisa de muito tempo para a gente perceber como é que a gente vive. Sem união, sem sinceridade, sem profundidade. Ou se é em desunião, em superficialidade. E nós cremos que quando o poder de Deus se manifesta, nós vemos um povo que caminha em direção à união, que glorifica o nome dele. Quando o poder de Deus se manifesta, nós não pagamos o mal com o mal. Nós pagamos o mal com o bem. Caminhamos a segunda milha, oferecemos outra face, continuamos amando, porque fomos amados primeiro. O poder de Deus se manifesta e promove união. Eles costumavam se reunir, ouvir a palavra, compartilhar o pão, as orações, e o poder de Deus se manifestava. Quando o poder de Deus se manifesta, o segundo ponto dessa manhã, versículo 13 nos diz: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a ele, porém o povo tinha grande admiração por eles. Na igreja o poder de Deus operava e opera e promove temor e respeito dos não crentes diante da igreja. Versículo 13 nos diz que dos restantes, os que não eram da igreja, ninguém tinha coragem, ninguém ousava juntar-se a eles, porque havia temor. Se você lembra da nossa última exposição, o versículo que lemos da última vez, versículo 11, a última perícope, a última porção, versículo 11 diz que sobreveio grande temor a toda igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Ele está fazendo referência à morte de Ananias e Safira, um casal que resolveu no seu coração, deixou que Satanás enchesse sua mente e coração e vendesse um campo e trouxesse parte do valor daquele campo, dizendo que tinham trazido o valor integral. E ali o Espírito Santo traz juízo imediato para aquele casal. Primeiro Ananias tomba, 3 horas depois chega Safira sem saber do que tinha acontecido, e ela também cai morta ali. E houve grande temor, as pessoas que olhavam ali para aquele evento diziam: esse pessoal daqui tem alguma coisa diferente, tem um poder que se manifesta, e não dá para a gente viver em mentira, não dá para a gente viver em superficialidade, não dá para a gente não se comprometer. Então, se é para viver desse jeito, eu nem tenho coragem, eu nem dou conta. Eles tinham um grande temor, porque viam uma igreja comprometida. E se a gente voltar um pouco nas páginas do livro de Atos, nós vamos ver não apenas esse evento da morte de Ananias e Safira, nós vamos ver também Pedro e João sendo presos. Quem olhava para aquele grupo da igreja ali nascente, via: eu corro risco se eu fizer parte desse grupo, se eu me identificar com eles, se eu tiver essa fé para a minha vida, eu posso morrer, eu posso ser preso, por isso eu temo, eu não tenho coragem. Havia temor, respeito, pela consideração, pelo compromisso que eles tinham com as coisas de Deus. Eles não levavam as coisas de Deus de forma superficial, de forma acessória, alternativa. Se der eu me importo, se der eu me envolvo. Não, a fé deles era o centro da vida deles. E estavam dispostos a ir até as últimas consequências. E nós vamos ver o livro de Atos, a igreja avançando. Gente que fala: olha, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante ser fiel até a morte. E se necessário, com a própria vida pagar, do que abrir mão dessa fé e desse chamado. Era uma igreja que tinha grande respeito. E meus irmãos, eu volto à pergunta que fiz antes da leitura. Quando olham para a nossa vida, para a nossa igreja,
Será que as pessoas têm temor e tremor de Deus ao olhar e falar, esses são sérios? Levam o compromisso dele com Jesus até as últimas consequências? Ou negociam nas primeiras dificuldades, nas primeiras oportunidades de dar um jeitinho? Meus irmãos, eu ouço histórias. Eu fui convertido no ano de 95, aos 16 anos, e ainda ouvi as histórias de crentes do passado em que afirmar que era crente significava que você tinha automaticamente crédito na praça. Se as pessoas sabiam que você servia ao Senhor Jesus, isso era suficiente, isso representava, isso era a mesma coisa que dizer essa é uma pessoa séria. Pode confiar na palavra dela. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque dizer hoje que é crente, que é evangélico, hoje em dia, desperta olhares de desconfiança e não de compromisso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos leve de volta a essa vida de temor e tremor diante de Deus. De gente que dá a sua palavra e leva até o fim. Que não caminha com meias verdades, que não negocia com a mentira. Mas que sabe que serve a um Deus vivo. E que precisará dar contas de cada uma das suas ações diante de Deus. E que sim foram salvos pela graça, e sim chegarão até o céu pelo sangue de Jesus, mas que andam com temor e tremor diante de Deus. E esse é o testemunho da igreja. E só vive assim, por causa do poder de Deus que se manifesta. Dos restantes, ninguém ousava juntar-se a ele, porém o povo tinha grande admiração por eles. Ao olharem para as nossas vidas, ao considerarmos a nossa caminhada, o nosso testemunho, o que dizem a respeito de nós? Será que tem alguma área da nossa vida que Deus já tem falado? Larga isso, abandona esse pecado, para de justificar o teu jeito. Você já foi alertado, Deus já falou para você, e a gente vai tentando dar um jeitinho e negociar, e Deus está falando, meu filho, minha filha, eu quero agir com poder na sua vida, para que ao olharem para você, vejam a obra que eu tenho feito e glorifiquem ao meu nome. Quando o poder de Deus age na vida do povo, há temor nos de dentro e nos de fora. Não um temor que os esmagará, que os destruirá, mas que os levará a entender que o compromisso que nós vivemos é baseado num compromisso de sangue derramado na cruz, que é sério, que não é um balcão de pedidos onde a gente chega, pega a nossa bênção e vai embora, não. É gente que fala, Senhor, pela graça do Senhor eu quero perseverar até o fim, eu quero que o Senhor continue a agir na minha vida para a glória de Deus. E se em alguma área da nossa vida, Deus já nos tem falado, Deus já tem mostrado para mim, para você, alguma coisa que precisa ser mudada, que o Senhor nos dê força, que o poder dEle possa agir nas nossas vidas, nos lapidar, podar os galhos que estão fora da obediência a Deus, nos ajustar, nos acertar para a glória dEle, em nome de Jesus. Segue a palavra do Senhor dizendo no versículo 14, que aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. E meus irmãos, que maravilha! Ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que dos restantes ninguém ousava se juntar, ele diz que aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. As pessoas não tinham coragem, não ousavam, mas mesmo assim o poder de Deus agia e ele falava ao coração dessas pessoas e produzia conversão e aumentava mais e mais o número de crentes. Agora não mais 3.000, como registrado ali no primeiro sermão, ou 5.000 depois, mas agora o número já não é mais contável, mas diz uma multidão de homens e mulheres nesse caráter de Deus, em que alcança homens, mulheres, pessoas diferentes,
Quando o poder de Deus age, ele produz fé e produz conversão e mudança de vida. Aumentava sempre mais um número de crentes no Senhor. E essa é outra palavra, outro termo tão importante desse texto. Esse é o termo que é usado para indicar aqueles que eram alcançados e convertidos pelo Senhor. Desde o começo, nós lemos ali no capítulo 2, todos os que criam estavam juntos. No capítulo 3, quando o coxo é curado, Pedro diz, olha, ele foi curado pela fé, porque ele creu. Capítulo 4 diz que da multidão porém muitos dos que ouviram a palavra creram. Da multidão dos que creram, versículo 32, e assim eles são identificados como crentes. A identificação cristãos só vai aparecer lá no capítulo 11, no versículo 26. Por enquanto, o que se destacava na vida deles, o que os identificava era a sua fé. Era o centro da vida deles. Quando o poder de Deus opera na vida da igreja, ele produz fé, conversão. E a nossa identidade passa a girar, passa a ser ancorada. E tudo que a gente vive é baseado na nossa fé, que é um dom de Deus dado para a gente. A fé da gente não é um elemento que a gente tira do armário e veste aos domingos e depois na segunda-feira não tem mais nada a ver. Mas a nossa fé, a fé do crente no Senhor Jesus, é o ponto central. É o que organiza as suas ideias, a sua visão de mundo. E quer as coisas caminhem de acordo com o planejado, quer a saúde venha, o dinheiro chegue, as realizações e projetos sejam executados, ele tem fé. Mas se os nossos planos humanos são todos eles frustrados, e a saúde não vem, e o recurso parece faltar, eles continuam crendo, porque eles encontraram um tesouro maior, foram alcançados por uma graça e por um significado de vida que está acima de qualquer conquista ou realização desse mundo. A fé é o centro da vida dos crentes, da minha e da sua vida. Se você é crente no Senhor Jesus. E é verdade, às vezes nossa fé, ela parece balançar. Mas é o Senhor quem nos sustenta, Ele que nos dá fé e na sua providência continua nos sustentando. E aqui eles eram identificados como o número de crentes. Não o maior número de membros na igreja, não o maior número de pessoas interessadas em ensinos, mas aqueles que tinham fé. O que muda a vida da gente. E a fé não está apenas no campo da compreensão intelectual, não apenas no campo da experiência emotiva do coração, mas a fé aponta para uma compreensão racional, emocional, mais prática. Uma fé que leva você a tomar decisões, que fala para o seu coração e leva o seu coração a agir e a reagir diante das situações da vida como quem crê, como quem confia e não como quem duvida. E quando o poder de Deus opera, Ele promove fé, conversão e mudança de vida nas nossas vidas. E talvez nessa manhã nós precisamos nos prostrar diante do Senhor e falar: Deus, tem áreas da minha vida que ainda precisam ser visitadas pelo Senhor, que ainda precisam ser convertidas, mudadas. Ainda há um coração duro, ainda há covardia, ainda há ansiedade, angústia, ainda há pecado, Deus. E, Senhor, ajuda-me, a minha pequena fé, a minha falta de fé, mas ajuda-me a, pela fé, entregar também essa área da minha vida nas Tuas mãos, para que eu possa ser identificado como esse cheio de fé. Não espera as respostas, não espera para ver, mas simplesmente crê, porque o Senhor opera em nossa vida. Termina o texto então, a partir do versículo 15, dizendo: ali uma multidão de homens e mulheres, aumentava esse número a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro,
ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. E vinha também muita gente das vizinhanças de Jerusalém, levando doentes, atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Quando o poder de Deus se manifesta, nós temos cura, nós temos testemunho, e o poder de Deus, ele não depende daquele que Deus está usando. O texto diz que as pessoas eram curadas até pela sombra de Pedro. Imagino que muitos dos que foram curados, Pedro sequer tomou consciência. Ele havia passado ali aquelas pessoas ao caminho. Ao passar a sombra de Pedro ali, o poder de Deus se manifesta e traz cura. Porque não depende daquele que prega, não depende daquele que é usado como um instrumento. E essa nossa confiança no Senhor, quando o poder de Deus se manifesta, ele promove cura, que não depende do seu instrumento, mas depende de Deus. E a palavra de Deus, então, ela vai se expressando, se configurando, se manifestando, se concretizando. E as pessoas vinham também das cidades vizinhas, e a gente lembra do versículo 8 do capítulo 1, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, nas cidades vizinhas. E as pessoas das cidades vizinhas começavam a fluir para ali, e o poder de Deus trazia conversão, trazia mudança de vida, cura física, emocional, espiritual, e é o mesmo poder que se manifesta hoje. Não é diferente. Não depende desse pastor. Não depende das estratégias da Igreja Presbiteriana da Barra. Depende da soberana vontade de Deus. Se Ele quiser curar, e na cura glorificar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você orou 1, 2, 3 vezes, tem orado durante semanas, meses e anos por cura e Deus ainda não curou, tenha certeza, o poder de Deus se manifesta dizendo para mim, para você, para os nossos corações, a minha graça te basta, ela é suficiente. Tenha a viva lembrança que a sua leve e momentânea tribulação, elas não podem ser comparadas com a glória do porvir. Ainda vai doer talvez por um tempo. O coração ainda vai ficar um pouco angustiado, porque a gente já queria resolver essa situação. Mas nós podemos ter a convicção, a certeza, que quando Deus opera o poder dEle, Ele transforma a nossa mente, nosso coração, e se Ele quiser, Ele faz, num estalar de dedos, a cura, a mudança, a conversão, a reconciliação, a restauração. E é nesse poder, nessa presença de Deus que nós confiamos. As pessoas eram levadas doentes, atormentados, e todos eram curados. Eu creio que Deus pode curar ainda hoje. Eu creio que Ele pode alcançar a sua vida. Eu creio que o poder de Deus já tem se manifestado na vida da nossa igreja. Nós queremos nessa manhã orar mais uma vez e falar: Senhor, passa também em nosso meio, mas que a Tua cura traga glória ao Senhor, traga união para o Teu povo, traga para cada um de nós um comprometimento profundo, sincero, sério, tal, que aqueles que olharem para a nossa vida glorifiquem o Teu nome, sejam também alcançados pela Tua graça, em nome de Jesus.